E esse processo, esse processo vai dar até 1984, onde há uma divisão no sindicato, né? Um grupo ligado mais ao PT rompe há um rompimento com o pessoal do MDB, e nós juntamos com a Convergência Socialista, formamos uma chapa mais à esquerda, mais refletindo mais a realidade que estava nas fábricas dos trabalhadores com vontade de lutar. Então isso, e ganha a eleição com uma vantagem muito grande de voto na eleição de 1984. Havia duas grandes diferenças. Uma, que a chapa de 81, ela defendia a continuidade do assistencialismo do sindicato, né? Ela manteve o assistencialismo do sindicato. O assistencialismo do sindicato contava com estrutura médica, cabeleireira, barbeiro, farmácia, uma estrutura enorme nessa área de estrutura de assistencialismo do sindicato. Então, o grupo de 81 manteve essa estrutura e até acrescentou alguma coisa a mais. A chapa de 84 era contra a estrutura. Então, por exemplo, a chapa de 84 mandou todos os médicos embora, fechou o departamento médico do sindicato, mandou os barbeiros embora, acabou com o salão de beleza, né, limpou o sindicato. E isso, o pessoal colocava que muitos filiados iam deixar o sindicato. E deixaram, muitos filiados deixaram o sindicato. Porque eles usavam o sindicato para utilizar a salão de beleza, médicos, as coisas todas. E nós colocávamos o seguinte, que esse médico, o trabalhador tinha que ter direito, não precisava do sindicato dar. E não dava para todo mundo também. Então era uma diferença muito grande nessa parte administrativa do sindicato. E na parte de luta, o sindicato passou a defender mais as comissões de fábrica, né, a organização dentro das fábricas e levar as greves às últimas consequências, né, aos enfrentamento com o empresariado fortíssimo. Então houve uma mudança radical no ponto de vista da diretoria anterior, nesse sentido. Então dentro da diretoria anterior você tinha um grupo que defendia avançar mais as lutas e o grupo que devia manter. Então quando separou esse grupo, ganhou esse grupo que defendia avançar as lutas, juntou com mais o grupo da esquerda da Convergência Socialista, se tornou um sindicato mais de esquerda. Em 1984, uma enormidade de greves, né? Nós tivemos também um processo dessas greves, nós tivemos greve na GM, de ocupação de fábrica, tivemos greve na Embraer, nós acabamos, teve greve na GM, teve várias greves de ocupação de fábrica e nós conseguimos reposição salarial, comissão de fábrica, uma série de avanços em 1984. Esse movimento de 84 ele vai, durante o ano todo tendo greve, até 1985, que teve a greve da GM, que foi a greve mais marcante. A bandeira da GM nessa greve era uma grande bandeira simples, a redução da jornada de trabalho, né? Nós trabalhávamos 48 horas e meia e nós queríamos trabalhar 40 horas só. Foi uma bandeira única, não tinha outra. Não tinha outras reivindicações, era a redução da jornada de trabalho. E as empresas resistiram. Aliás, a Embraer reduziu a jornada de trabalho durante a negociação. Tanto é que não teve greve na Embraer, inicialmente, né? Ela reduziu para 43 horas, que é até hoje. É uma conquista que dura até hoje, que não reduziu mais. 43 horas na Embraer, né? 43 não, 45 horas, se não me engano, 45 horas, reduziu de 48 para 45 horas. E a GM manteve irredutível e demitiu, e começou a demitir os trabalhadores. Aí houve a reação, ocupação da fábrica, essa coisa toda. Mas a GM, ela não renegociou, ela antes de julgamento, qualquer coisa, ela começou a demitir já e resistiu à redução da jornada de trabalho. A reivindicação de redução de jornada de trabalho era unificada, São José dos Campos, ABC, né, São Bernardo, Santo André, São Caetano, me parece que entrava Sorocaba nessa época, já estava nesse processo junto também. Então esses sindicatos levavam essa bandeira unificada pela redução de jornada de trabalho e colocou como irredutível qualquer negociação que não fosse a redução de jornada de trabalho.
Havia muita ainda defesa, né, ou análise que a ditadura, os militares podiam voltar ao poder. Então, os governadores do MDB aqui em São Paulo achavam que nós era muito radical porque a greve estava fomentando a volta dos militares. Então, havia um ataque da imprensa em cima dos sindicatos muito forte, né, contra a mobilização dos trabalhadores, contra as reivindicações dos trabalhadores, porque os militares poderiam voltar. Então, a culpa da volta militar passava a ser dos trabalhadores, dos sindicatos. Então, essa ação nunca nos sensibilizou, né? Principalmente São José dos Campos. A morte do Tancredo Neves, nós nos suspendemos a greve, né? Não tinha nada, nós fomos muito atacados por causa disso, não ter suspenso essa greve por causa da morte do Tancredo Neves. E nós colocamos que o Tancredo Neves não nos representava também. A ditadura militar não nos representava, o Tancredo Neves também não, né? Porque a gente defendia uma mudança social no país, e então a mudança era muito pequena, era uma mudança política importante, uma mudança de transição, mas não era a mudança que nós defendíamos na época. A imprensa fazia um ataque cerrado às nossas atividades, né? A imprensa, quando ela criava, ela nos colocava na parede, levava um ataque cerrado para a opinião pública, ou seja, de certa forma, ficar contra os sindicatos, né? Então nós tínhamos um ataque de toda a mídia. Com exceção, você tinha liberdade, às vezes, de colocar, por exemplo, aqui em São José dos Campos, a Rádio Clube, que é do Grupo Bandeirante, né, a gente tinha os jornais, a gente tinha liberdade de ir no jornal e colocar a nossa posição. Então, os rádios, eles acabavam ainda dando a nossa posição, porque você falava no rádio ao vivo. No jornal, a gente dava entrevista, a entrevista aí distorcida. Então, você dava entrevista, falava a sua posição, no outro dia a posição estava de outra forma no jornal, a ponto, quando eu era dirigente do sindicato, eu cheguei a colocar um gravador para publicar no jornal do sindicato a entrevista que eu estava dando para o Estadão, porque o Estadão distorcia a nossa entrevista. Então, o jornalista ficou nervoso lá na hora da entrevista e tal, reclamou e tal. Falei, você tem o direito de publicar o que você quer, eu vou publicar o que eu estou dizendo. Vai sair no jornal o que eu estou falando. E você vai publicar o que você acha que deve publicar, você não... Né? Então, havia uma campanha muito forte, como é hoje ainda, né? Hoje a grande mídia é uma mídia oposicionista. No caso, na época, era uma mídia citacionista, né? Nós éramos da oposição e a mídia era da situação. Agora a mídia é da oposição. O sindicato ficou muito isolado. Certo? Isolado, inclusive inclusive setores dos nossos aliados nos criticaram muito, que nós tínhamos sido muito radical, né? Então nós tivemos crítica dos sindicatos do ABC, os aliados nossos acharam que nós ficamos muito radical, e mesmo os líderes da esquerda do Brasil, aí, eu pessoalmente recebi muita crítica, de que levei o sindicato para uma posição de ultra-radicalismo, né? Então, isso foi um fator difícil. Na sociedade, também, muito marginalizado, né? Muito atacado, de forma geral, na sociedade. Com a categoria ficou do lado do sindicato, né? Nós tivemos a reeleição da diretoria do sindicato praticamente intacta, depois de 85. Ninguém fez frente para nós. Então a categoria ficou com o sindicato. Ela fez a luta, ela defendeu o sindicato, sofreu muito com perseguição, demissão, desemprego, fome, mas ela ficou do lado do trabalhador, entende? Alguns segmentos da sociedade tinha muita dificuldade, né? Segmentos grandes da sociedade. Na época, um segmento que nos deu assim, uma certa apoio, não bem apoio, mas, por exemplo, há uma certa contradição. A Associação Comercial de São José dos Campos, que depois, historicamente, não é do lado do trabalhador, ela nos recebeu
né, fez um pacto com a gente na época das greves, desse processo todo, de não mandar por exemplo, as pessoas não podiam pagar, porque era cortado o salário, ela não mandar para o SPC, né, os trabalhadores, né, colocar tudo mais. Então a gente teve negociação, por exemplo, com a Associação Comercial de São José dos Campos, e eles nos receberam nesse sentido. Eu acho que hoje os dirigentes da Associação Comercial não faria isso, mas naquele período o presidente foi sensato, porque ele colocou o seguinte, se o trabalhador da GM, das fábricas, recebe melhor salário, vão gastar no comércio, o comércio vai ser melhor. Então, para o comércio, eu não posso ser contra os trabalhadores metalúrgicos. Eu não posso ser contra. Então, isso foi um fato interessante. Mas, no geral, a sociedade ficou contra, né? Nós fizemos, a ponto de, muitos anos depois, encontrar pessoas que descobria que eu fui presidente do sindicato, ficava querendo sair do ambiente que estava. Eu acho que nós esticamos a corda até o limite, né? Porque o fato é o seguinte, que o que nós queríamos dentro da luta da categoria metalúrgica, ela não era possível ser concedida, porque ela precisa de mudanças estruturais dentro do país, né? Dentro de uma economia capitalista. Então, ela precisava de mudanças estruturais da economia. E você não consegue fazer essas mudanças estruturais da economia num segmento só. Então, eu acho que a gente esticou a corda no limite que deu. Agora, eu acho que foi uma defesa muito rigorosa do que o trabalhador defendia. A categoria, os trabalhadores estavam com a gente e se a gente levar em consideração, desde 79 até 2013, que nós estamos, a categoria metalúrgica tem defendido, tem posicionado muito na defesa dos seus direitos. Com qualquer diretoria que esteja presente, a categoria tem posicionado e ela também tem discernimento. Se a direção do sindicato quer levar para um lugar que não beneficia a categoria muda de posição. Internamente no sindicato, o sindicato passou a privilegiar a questão dos direitos dos trabalhadores. Na questão trabalhista, dos contratos e tudo mais, na questão, por exemplo, da saúde do trabalhador, também foi uma questão importante que o sindicato passou a defender. Na questão da formação, por exemplo, né, o sindicato utilizou bastante, dando curso de formação política, defendendo uma melhoria da formação do trabalhador, tanto profissional como intelectual, como cultural do trabalhador. Então, nós tivemos muitas ações culturais, né, dentro do sindicato, trazendo artistas, pessoas que vinham apresentar no sindicato por ter relação com essa luta nossa. Então, isso é muito artista importante para o sindicato metalúrgico. Do ponto de vista político, a gente trouxe pessoas importantes para falar no sindicato. Só ter uma ideia, nós trouxemos para o sindicato metalúrgico Luiz Carlos Prestes, que falou no sindicato, que fez palestra no sindicato metalúrgico. Luiz Carlos Prestes. Né? Quem estuda história, quem estuda a história do Brasil, vai ter o sindicato metalúrgico, na minha gestão, trouxe o Luiz Carlos Prestes para falar. Mas não trouxemos só o Luiz Carlos Prestes, trouxemos o Severo Gomes, que era proprietário dessa casa onde nós estamos, né, junto com a sua família. Severo Gomes era senador e nós levamos o sindicato metalúrgico para falar sobre política, depois da greve de 1985. Né? Então, foi pessoa importante fazer palestra no sindicato. Então, dois grandes líderes brasileiros que tiveram posições diferentes, mas que têm uma importância histórica no Brasil. Né? Nós fizemos relações internacionais importantes com a Itália, com o sindicalismo italiano, né? Com o sindicalismo russo, na época, né? Com o sindicalismo francês, né? Trazendo sindicalista para São José dos Campos e indo sindicalista de São José dos Campos para esse país, visitando fábrica. Nós sofremos me lembro uma época que a Embraer tinha 600 trabalhadores trabalhando na Itália, que eu fui visitar uma fábrica onde tinha lá cerca de 300 trabalhadores brasileiros. Ficaram todos assustados,
porque aqui era muito reprimido dentro da fábrica. Como eles estavam lá na Itália, eles ficaram com medo de conversar comigo e perder o emprego aqui, né? E na Itália o sindicalista era mais livre, né? Então, e a fábrica combatia a gente aqui, nós combatíamos eles aqui, dizendo, se a fábrica pode fazer relação com a fábrica italiana, os trabalhadores brasileiros podem fazer relação com os trabalhadores italianos. Então, os sindicatos metalúrgicos passam a ter uma importância internacional, né? De relações internacionais, de atividades culturais, de relações políticas, né? E isso serviu muito para influenciar politicamente a cidade. A cidade tem influência hoje de conscientização, de voto dos metalúrgicos, né? Dos sindicatos metalúrgicos, porque ele teve uma influência também na fundação de outro sindicato. O sindicato metalúrgico foi fundamental para fundar, por exemplo, o sindicato dos petroleiros, dos condutores, dos servidores municipais, do sindicato dos químicos. São todos sindicatos fundados dentro do sindicato metalúrgico, né? Reuniões que começaram, a categoria foram para dentro do sindicato metalúrgico para se organizar com o apoio dos sindicatos metalúrgicos, né? Estabeleceu uma relação muito fraternal com o sindicato dos têxteis, que teve uma posição diferente nossa, mas tinha uma posição fraternal, né? Então, o sindicato dos calçados, que tinha outra posição política também, mas, então, tivemos uma relação muito forte nesse sentido, né? Elegeu vereadores, né, deputado, né? Nós tivemos, que saiu da liderança sindical, o Gradella, que foi deputado federal, foi vereador, foi deputado federal, a Amélia Naomi, que é vereadora há muito tempo, né? O Brás Cândido, que foi metalúrgico, né? A Amélia foi sindicalista, o Gradella foi todo militante do sindicato e foi para a política, de certa forma, certo? A fundação do Partido dos Trabalhadores teve uma influência muito forte do sindicato na criação, na fundação do partido, né? Dos trabalhadores. Então, todos esses são parte da história aí. Eu acho que até hoje há influência dos sindicatos metalúrgicos na política joseense, certo? Na categoria, nas ações, tudo mais, certo? Então ela não parou, ela teve um momento forte, quer dizer, ela vai até a eleição, a eleição da Ângela para prefeita em São José dos Campos, onde vários companheiros passaram a dedicar a administração pública e deixaram o movimento sindical, né? Então esse grupo passou a dedicar a administração pública, deixou o movimento sindical, e aí outras pessoas das gerações começaram a assumir o sindicato, e outra corrente dominou o sindicato mais hegemonicamente. Então, até 1994, você tem uma influência forte disso. Depois, você passa a ter o PT conquistando a prefeitura, muitos dirigentes sindicais vão virando administradores públicos ou viraram parlamentares, viraram político, né? Deputado estadual, vereadores. Então, a nova geração já é outra geração que está na gestão sindical.